sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Começa agora, na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre Mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós conversando sobre a mediunidade. E hoje, nesse livro que a gente sempre fala, é belíssimo pela utilidade, né? A obra Desobsessão, é o 15º volume da obra da coleção de André Luiz, sobre, através de dois médios, Franciscano de Xavier e Valdo Vieira, e ele vai entrar agora no capítulo 18, falando sobre isolamento hospitalar. Estamos no 21º programa. E ele fala assim: a desobsessão abrange em si obra hospitalar das mais sérias. É interessante, meus amigos, eu vou até colocar essa situação, que o nome desobsessão é o nome usado. E, na verdade, esse livro, ele é um livro antigo, né, da década de 60, 1964. Hoje a gente chama de reunião de atendimento espiritual ou atendimento fraterno aos desencarnados. A gente começou a ter uma outra forma de falar, né? Mas naquele momento o nome era desobsessão mesmo, que era usado pelo movimento espírita. E, na verdade, a gente deve muito a André Luiz, nessa obra, a organização do trabalho do atendimento espiritual. Antes, havia no movimento espírita as chamadas correntes, em que o trabalho era feito em reunião pública mesmo, em que chegava a pessoa diante de um médium, quase sempre atrás de um médium, aí o médium recebia aquele espírito, aqueles espíritos que estavam acompanhando a pessoa, aí o doutrinador fazia a prece, né? E tudo isso, e era assim que o trabalho acontecia. Funcionava? É claro que funcionava, meus amigos. A misericórdia divina, ela é muito intensa, né? E extensa. Mas a gente tinha os prejuízos. Imaginemos a imagem psíquica que ficava ali no obsidiado, né? A própria situação de muita pressa, de pouco aprendizado, tudo isso, né? E hoje, essas reuniões, na maioria de nossas casas, é uma reunião privativa, a orientação é isso. O que é uma reunião privativa? É aquela que não tem a presença do público. É aquela que é formada por um grupo fechado mesmo para a tarefa, né? Que se dedica à tarefa. Quando muito, a gente vai ver daqui a pouco um visitante para aprender como se faz o trabalho. Mas também a gente não expõe nem a figura do obsidiado, nem a figura do obsessor. Daí isso é uma reunião privativa. Então é André Luiz que vem trazer esse caráter de atendimento, né? E ele fala, obra hospitalar das mais sérias. Vamos ver por quê. Será que é porque ele era médico? A gente fala vulgarmente, né? Está puxando o braço para sua sardinha? Será que é isso? E aí ele continua nos falando assim: compreenda-se que o espaço ela é destinado entre quatro paredes, guarda a importância de uma enfermaria, com recursos adjacentes da espiritualidade maior para tratamento e socorro das mentes desencarnadas, ainda conturbadas ou infelizes. E aí a gente pode parar e pensar no trabalho de uma enfermaria. E é muito interessante que ele não falou um quarto particular, né? A gente que agora anda às voltas com plano de saúde e tudo isso, né? A enfermaria é um quarto coletivo. Então a gente já começa a entender o atendimento, o atendimento espiritual como algo coletivo. Tratamento e socorro das mentes desencarnadas, ainda conturbadas ou infelizes.
Então, um trabalho coletivo, né? E a gente muitas vezes acha que os espíritos que estão presentes ali são só aqueles que se manifestam através do médium. Mas não é assim. Através dos médiuns, né? Existem outros espíritos que são trazidos e existem processos que a gente às vezes fica até surpreso, né? De vem aquele determinado espírito, mas outros ficam lá no lar, ficam em outro local. E a gente já viu um recurso em que a espiritualidade colocou como se fosse um alto-falante para aquele que está no outro local escutar todo o trabalho de doutrinação, todo o trabalho que estava sendo feito. Olha que interessante, meus amigos. Que aprendizado, né? Que lição séria. E aí, se é numa enfermaria, o ruído da enfermaria vai chegar lá no outro local. Né? O que eu falo com um vai afetar o outro. Então, estamos pensando já no trabalho respeitoso, meticuloso, discreto. As movimentações discretas também, né? Nada que venha causar agitação, transtorno, mudar aquela ambiência que foi construída pelos benfeitores espirituais. E ele continua dizendo: arrede-se da desobsessão qualquer sentido de curiosidade intempestiva ou de formação espetaculosa. Então aquela curiosidade, e a curiosidade intempestiva eu vou até trazer. Tem doutrinadores, dialogadores, né, que se fala atualmente, dialogadores, que submetem o espírito quase a um inquérito. E pergunta, e aí muitas vezes, né, o médium tendo uma facilidade de captar o pensamento do espírito, tudo isso, ele vai respondendo. Mas muitas vezes foi perguntado além do necessário. E quando eu pergunto além do necessário, eu adio o socorro. Em qualquer situação, gente. Em qualquer situação. E dou margem até a situações desagradáveis. Certa pessoa, né, do nosso movimento espírita, foi alguém pediu uma esmola. E aí a pessoa percebeu, né, que aquele necessitado era alguém ligado à área da prostituição, garoto de programa, uma coisa assim. Só que ele percebeu, ao invés de ficar quieto, ele falou: você é um menino de programa, assim, que perguntou isso para a pessoa. E aí, quando ele pergunta, e aí é pago o lanche dele. E aí daqui a pouco você, depois eu quero conversar. E naquele momento, depois eu quero conversar, não era uma conversa fraterna e saudável, né? E aí a pessoa fala: não, você fica por aí que eu não estou interessado nessas questões, não. Mas aí a gente pergunta: por que perguntou? Percebeu? Fica quietinho. Não force o outro a falar aquilo que ele não deseja, porque depois a gente não vai dar conta daquele conteúdo todo. A questão é essa: ele não dá conta do conteúdo todo. E aí essa curiosidade, né, acaba atrapalhando o próprio trabalho de socorro. E ele fala aqui: arrede-se da desobsessão qualquer sentido de curiosidade intempestiva ou de formação espetaculosa. Então também o tom que se fala, porque muitas vezes o diálogo vira um discurso. E discurso, vamos nos lembrar das nossas crianças, nossos jovens, quando a pessoa começa a falar muito, eles colocam a mãozinha assim, abrindo e fechando no ouvido, como dizendo assim: está enchendo meu ouvido de coisas, né? Mas doidinho para acabar aquele tipo de abordagem e que não vai adiantar nada. Ele vai acabar fazendo o que ele quer. Então, nada espetaculoso. E a gente vê, assim, em alguns trabalhos, algumas casas, elas primam pela doutrinação coletiva, que é difícil, que é dar uma visão, ter uma visão da problemática geral e, a partir dali,
e conversando, né? Conversando, ouvindo um, ouvindo o outro, é claro que vai exigir um certo magnetismo e uma certa organização mental do dialogador. Mas eu tenho observado, assim, mesmo assim no Leon Denis, há essa ideia da doutrinação, né, do diálogo coletivo. Mas a gente percebe que quando o diretor da sala vê que é um caso específico, né, que às vezes está fugindo ali da questão do grupo, que o espírito não tem a ver com aquele grupo, né, diretamente tudo, ele designa um médium de apoio, para fazer uma conversa especial, específica com ele. E é muito bonito a gente ver aquele médico conversando baixinho, sabe? Atendendo baixinho aquele espírito que está sofrendo, de uma forma muito discreta. E é interessante que à medida que ele vai baixando a voz para conversar com o espírito também baixa a sua voz na fala, né? Nas dificuldades por que ele está passando. Então é muito bonito esse trabalho de reconstrução mesmo, de restauração, de apoio, né, ao espírito que chega. E também um treinamento para a gente entender que não é com grito que se resolve a vida, né? Que não é isso, né? Que é o sentimento fluido, o interesse pela dor do outro, que vai aparecendo como ponto importante nessa tarefa de restauração moral. Então, meus amigos, estamos nós, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós no programa conversando sobre a mediunidade, através das ondas amigas fraternas, né, da Rádio Rio de Janeiro, essa rádio que tem servido de companhia, tem servido de apoio, tem servido de arrimo a todos nós. A gente, às vezes, quando fala, pode dar a entender assim, mas quem programa não precisa. Meus amigos, a gente ouve a rádio. E quantas vezes mesmo, eu posso falar por mim, o programa, a leitura de uma página, a fala de alguém, um assunto no debate, quantas vezes aquilo me alertou e evitou, né, que eu entrasse talvez até num desânimo, ou até tomasse uma resolução que não seria melhor no momento. Então, é uma rádio socorrista, sim. Eu poderia falar que é uma rádio de socorro moral para todos nós, que somos ovelhinhas necessitadas do cuidado do bom pastor, não é, que é o Mestre Jesus. Então, estamos aqui, estudando a obra Desobsessão, de André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Hoje estamos no 21º programa, estudando o capítulo 18, cujo título é Isolamento Hospitalar. E nesse momento, André Luiz continua nos falando assim: coloquemo-nos no lugar dos desencarnados em desequilíbrio e entenderemos de pronto a inoportunidade da presença de qualquer pessoa estranha à obra assistencial dessa natureza. E aí eu estou lembrando de uma amiga, de uma grande amiga mesmo, nossa, em que o pai teve Alzheimer. E aí naquele momento eles tiveram que fazer, né, uso de cuidador. E é interessante que ele só aceitava cuidador homem, né, para dar o banho e para levá-lo ao banheiro. Quer dizer, mesmo no estado da complicação mental, mas ele já estava, ele tinha esse pudor, né? Então, vamos pensar no pudor diante de uma dor moral do outro. Naquele momento, naquela sala, naquele grupo, estão sendo abertas, né, as comportas do espírito na sua dificuldade moral. E aí vem uma pessoa estranha. A pessoa estranha ao trabalho, gente. A pessoa estranha àquele serviço. E esse estranhamento vai fazer com que o espírito se sinta pouco à vontade. Sem contar que muitas vezes isso interfere até no próprio médium. Quando se fala, né, da importância do meio, né, na comunicação mediúnica, né, o papel do meio na comunicação mediúnica, Kardec fala
que muitas vezes a presença de alguém que seja antipático ou estranho ao médium pode interferir no desdobramento da tarefa mediúnica. Por quê? Porque o médium não vai se sentir à vontade para essa expansão fluídica, né? Então, é muito cuidado, meus amigos. Até porque não é espetáculo. Não é espetáculo. Não é ainda aquela prova científica para saber se o médium é médium ou se o médium não é médium. Não é isso. É um trabalho socorrista, é um trabalho assistencial, como ele fala no primeiro parágrafo. A desobsessão abrange em si obra hospitalar das mais sérias. E ele continua falando. O amparo e o esclarecimento aos espíritos dementados ou sofredores é serviço para quem possa compreendê-los e amá-los, respeitando-lhes a dor. E aqui é que está uma coisa muito séria. Essa questão, meus queridos, de compreensão de amor ao outro, porque quase sempre é assim, infelizmente. Eu até me emociono nisso, meus amigos, porque no período em que estamos vivendo, né, a gente vê tantas notícias tristes. E mais triste, talvez, do que a notícia triste, seja a nossa posição como cristãos, censurando, né, denegrindo o outro, desejando mal para o outro, sem perceber a infelicidade daquele que se dedica ao mal. É uma infelicidade muito grande. Então ele está dizendo, e aí em algumas situações é a clara demência. Embora a pessoa socialmente ela esteja se apresentando bem, mas vamos ver o comportamento, não é o comportamento de alguém que tem essa saúde mental, né? A saúde moral, então é uma demência. E em outras situações é um grande sofrimento. O que leva alguém a cometer aquele gesto? É que a gente às vezes vê o efeito, mas a gente não vê a causa. E aí a gente vai ver, né, no fundo, aquele grande infeliz, aquela pessoa desorientada mesmo. Então, aí a gente tem que ter o quê? Trabalhar o quê? Compreensão e amor e respeito à dor. Compreensão. E para compreender eu tenho que conviver, eu tenho que estudar, eu tenho que analisar, né? Esse amor, que na verdade que tem a ver com respeito, tem a ver com o cumprimento do dever e respeitando a dor do outro, né? A dor do outro não é banal. A dor é dor. A dor dói. Cada um de nós vai identificar essa dor de uma forma. Mas ela é um episódio doloroso na vida da gente, né? É um episódio que incomoda a gente. Assim como a dor me incomoda, a minha dor me incomoda, a dor do outro também está incomodando a ele. Então não está fazendo gracinha, não é a questão do médium, não. É a dificuldade, é diante daquele desafio que o espírito não consegue facear, não consegue compreender, não consegue equacionar. E André Luiz continua dizendo, daí nasce o impositivo de absoluto, olha que interessante, gente, de absoluto isolamento hospitalar para o recinto dedicado a semelhantes serviços de socorro e esclarecimento, entendendo-se desse modo que a desobsessão, tanto quanto possível, deve ser praticada de preferência no templo espírita, ao invés de ambientes outros de caráter particular. Então, é trabalho espírita para ser feito na casa espírita. Não é em qualquer lugar, não é em qualquer hora, não é em qualquer situação. E a gente tem nas casas espíritas, quase sempre, né? A maioria tem a salinha. E, mas a salinha de desobsessão é só para desobsessão, né? É só para o trabalho mediúnico. Quase sempre se usa até para atividade doutrinária, para curso, para evangelização, para atividades assim, né? A gente evita confundir esse espaço com o espaço social. Agora, às vezes, algumas casas não tem mesmo outra salinha, nada disso, né? E aí, é claro que a espiritualidade ajuda que seja feito de acordo com a possibilidade. Mas tão logo
a casa se organize, né? Tão logo haja recurso, tudo isso, é muito importante que seja um ambiente mais reservado, né? Mais reservado. Um ambiente, como ele fala aqui, desse caráter, né? O recinto, absoluto isolamento hospitalar, pela própria questão fluídica que nós trabalhamos no programa anterior, quando falando da iluminação, né? Da iluminação e da própria asepsia em termos de conversa, sendo um espaço social da casa espírita, por mais cuidado que a gente tenha, né, com esse ambiente social, tudo isso, mas saem conversas que não serão só as conversas doutrinárias, né? Muitas vezes opiniões, muitas vezes desabafos, muitas vezes relatos, e tudo isso, tudo que a gente fala, tudo que a gente crê, vai ficando impregnado no ambiente. Vai ficando bem impregnado no ambiente. Então a gente tem que ter assim muito cuidado mesmo, para não dificultar o trabalho dos benfeitores espirituais. O que a gente puder ter em termos de parceria, em termos de facilitação de organização, será bom para todos nós. E aí, continua André Luiz falando, nesse sentido, é importante que os obreiros da desobsessão, notadamente os médiuns psicofônicos e os médiuns esclarecedores, visitem os hospitais e casas destinadas à segregação de determinados enfermos, para compreenderem com segurança o imperativo de respeitosa cautela no trato com os espíritos revoltados e desditosos. Então, é claro que esse serviço, essa assistência fraterna aos enfermos, é um trabalho belíssimo e necessário, né? E ele fala aqui, não só para levar o passe, para levar o evangelho, mas para a gente aprender como é que se comporta. Então, olha o trabalho de educação que vai tendo, né? O respeito que eu tenho. Então, isso vai formando em nós uma base de ser um bom trabalhador do bem. Sem contar que quando a gente associa a tarefa mediúnica uma tarefa assistencial, todo mundo sai ganhando, principalmente nós mesmos, né? A gente vai ganhando simpatias espirituais, a gente vai ganhando amadurecimento emocional, a gente vai ganhando certeza, né, da misericórdia divina, a gente vai trabalhando compaixão, vai trabalhando sentimento, vai trabalhando aquilo que ele falou aqui, muito sério, compreensão, amor e respeito à dor do outro, né? A gente vai aprendendo a ser parceiro na ajuda. Muitas vezes não precisa chamar uma enfermeira, né? Não precisa, em determinados casos, não estou falando todos não, para melhorar, colocar um travesseirinho no lugar, né? Ou dar uma palavrinha de bom ânimo, de esclarecimento, vendo o remedinho tá ali para tomar, a pessoa está com uma dificuldade na sua mobilidade, né? A gente pode ajudar também. Então a gente vai aprendendo, né? O que eu vou conversar quando eu estou com um doente? Qual é o tipo de vocabulário que eu vou usar, não é? Então a gente vai se desenvolvendo nesse processo de humanização. É isso, gente. É o trabalho da compreensão, da humanização, da compreensão de Deus, através da certeza absoluta de que somos irmãos. Lembrei agora do programa da nossa Rádio de Janeiro, né? Do nosso Alfredo e da nossa Leonora, que somos todos iguais, né? Lá da Vicente Moretti. Mas esse sentimento que vai crescendo em todos nós e a gente vai ficando assim, mais seguro. Não estou falando arrogante não, mas mais seguro quanto ao nosso papel enquanto médiuns, enquanto trabalhadores. Que possamos assim meditar sobre essas questões. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade no nosso dia a dia. Programa Conversando sobre Mediunidade.